Caí no chão, comecei a ter convulsões. Eu contorci incontrolavelmente 3 vezes e em segundos eu era um lobo. O lobisomem é uma das criaturas lendárias mais famosas do mundo. É caracterizado por sua grande ferocidade, força, astúcia e velocidade. Infelizmente, para quem cruza o seu caminho. Mas o lobisomem só pode ficar naquele estado animal por algumas horas, nas noites de lua cheia. Hoje, quase ninguém acredita nesse mito, mas e se eu te disser que o primeiro assassino em série espanhol era um verdadeiro lobisomem? É o caso de Manuel Blanco Roma Santa. Sob o seu disfarce de homem fraco e frágil, havia um assassino em série perverso, que nas noites de lua cheia se transformava em um lobisomem sangrento. Roma Santa, o lobisomem de Alariz, semeou o terror em todas as cidades da região. Esgos, Ourense, Espanha. Em 1809 nasceu Manuel Blanco Roma Santa. Embora na sua certidão de nascimento contasse como Manuela, uma vez que ao nascer os pais acreditavam que se tratava de uma menina. Estudos recentes do médico legista Fernando Cerula, do Instituto de Medicina Legal de Galiza, indicam que Roma Santa era na verdade um homem hermafrodita. Tinha órgãos sexuais femininos, mas secretava uma grande quantidade de hormônios masculinos e sofria fortes episódios de agressividade, portanto a sua identidade sexual era uma incógnita para os seus contemporâneos. Manuel Roma Santa era uma pessoa culta, simpática e prestativa a todos. Os seus vizinhos o viam como um bom cidadão e um grande conhecedor das florestas galegas. Embora fosse um bom aluno, Manuel decidiu abandonar a escola para ficar sob as ordens do seu tio Ramon, em uma alfaiataria. Ali, aprendeu os trabalhos de alfaiate e também a arte dos sabonetes e perfumes. Mas havia algo que chamava a atenção de Manuel em seu tio. Nas noites de lua cheia, o seu tio desaparecia e voltava alguns dias depois com feridas e arranhões por todo o corpo. Ramon nunca quis explicar ao sobrinho o motivo de seus estranhos desaparecimentos, mas um dia, o jovem Manuel decidiu segui-lo até o interior da floresta. E lá dentro, de uma escura caverna, descobriu que o seu tio havia se transformado em uma fera sobrenatural. Após o trauma de ver o seu tio transformado em um monstro, Manuel decidiu deixar a profissão de costureiro e iniciar a carreira de vendedor ambulante e comerciante de manteiga. Ao mesmo tempo, se colocava a serviço dos vizinhos para ler e escrever suas cartas. Manuel tinha 25 anos e sua vida estava indo bem, até que, de repente, algo havia mudado. Roma Santa havia despertado o animal dentro dele. Sua primeira vítima foi Vicente Fernandes, o oficial de justiça que ia confiscar a loja onde trabalhava na época. Os dois saíram para uma caminhada aparentemente tranquila, dispostos a chegar a um acordo, mas Vicente nunca mais voltou. A poucos quilômetros na cidade vizinha de Pardev, finalmente encontraram o cadáver desmembrado do oficial de justiça. E 14 meses depois, o Tribunal de Ponferrada condenou Manuel a 10 anos de prisão, uma vez que a mulher de Vicente teria o visto sair com ele, e era o suspeito mais evidente. Mas Manuel decidiu não se entregar à prisão, e após ser declarado em revelia, os oficiais começaram a busca e captura. Manuel não era mais Manuel, agora era Roma Santa, o fugitivo. O lobisomem havia nascido. Enquanto isso, Roma Santa, fugindo da justiça, decidiu se estabelecer na pequena cidade de Roberdechão. Lá, rapidamente se adaptou à vizinhança e, com a gentileza que o caracterizava,
começou a resolver a vida daquelas pessoas e a ganhar a sua confiança. Novamente, Roma Santa começou a trabalhar como tecelão, profissão típica das mulheres da época, algo que lhe fez ganhar a reputação de ser afeminado. Além disso, continuou a trabalhar como vendedor ambulante e acompanhante, principalmente para mulheres que precisavam atravessar a floresta para chegar ao seu destino, um lugar que infelizmente nunca chegavam. O modus operandi de Roma Santa era sempre o mesmo. Uma vez dentro da floresta, a fera mordia sua vítima até a morte e, com a ajuda de suas enormes garras, a devorava. Crimes cometidos sempre sob a luz da lua cheia. Como seu tio Ramon, Roma Santa se tornou um lobisomem. A vida longe de sua terra natal parecia ser adequada. Não levantou suspeitas e continuou a vender gordura e manteiga. Na verdade, era bem provável que a gordura que vendia tivesse vindo de suas próprias vítimas. Algo tremendamente macabro, e pelo que viriam apelidá-lo de sacamantecas. Da mesma forma, Roma Santa ganhava um dinheiro extra vendendo os pertences de suas vítimas, acreditando que ninguém saberia de sua procedência. Mas os bons tempos estavam começando a se dissipar. A desconfiança começou a crescer entre os vizinhos, que olhavam receosos para Roma Santa. Ninguém queria mais ser acompanhado por ele. Aqueles que foram não voltaram, nem se soube nada sobre eles novamente, ao menos de forma real. Roma Santa entregou cartas falsas aos vizinhos, onde se passava pelas vítimas. Nelas, escrevia aventuras inventadas para tranquilizar os parentes. Assim, ninguém poderia ligar os pontos ou suspeitar de algo estranho. Era o álibi perfeito. Mesmo assim, o ceticismo foi crescendo entre os vizinhos, quando acabaram reconhecendo certas roupas e objetos pessoais de seus parentes desaparecidos. Desse modo, Roma Santa não teve escolha a não ser agir rapidamente. E com a desculpa de vender seus produtos em Portugal, retirou todos os seus pertences e saiu da pequena aldeia de Rebordechão disposto a vagar, disposto a continuar assassinando. Roma Santa empreendeu então em uma viagem diversificada. Não só chegou a Portugal, mas também percorreu Lugo, a província de Castela e Leão, e até Toledo. Cada cidade que visitava deixava um rastro de sangue e desaparecimentos. Seus rastros já eram muito óbvios, sua prisão quase inevitável, e assim foi. Na cidade de Escalona, Roma Santa foi preso e, posteriormente, levado a Alariz para o seu julgamento. Uma vez preso, Roma Santa admitiu ter matado apenas 9 pessoas, e embora o número exato seja desconhecido, são estimadas pelo menos 17 mortes. Diante do tribunal, o lobisomem chegou a explicar o motivo de seus assassinatos. Em suas próprias palavras, a primeira vez que me transformei foi na montanha de Couso. Me deparei com 2 grandes lobos de aspecto feroz. De repente, caí no chão. Comecei a ter convulsões. Me retorci incontrolavelmente 3 vezes. E em poucos segundos, eu também era um lobo. Passei 5 dias rondando com os outros 2 animais, até recuperar o meu corpo. Esse que você vê agora, senhor juiz. Na causa número 1178, causa contra um lobisomem dos tribunais de Alariz, datada em 1852, e com cerca de 2.000 páginas manuscritas, Manuel Blanco Roma Santa aludia à sua licantropia com a seguinte surreal testemunho: os outros 2 lobos vieram comigo, ou pelo menos acreditava que eles eram lobos, até que mudaram para a forma humana. Eram 2 valencianos. Um se chamava Antônio e o outro Dom Gerano. Juntos atacamos e comemos várias pessoas. Estávamos com fome, dizia a carta. Na verdade, o próprio Manuel explicou ao tribunal que os seus assassinos macabros
foram motivados por um feitiço. Havia sido amaldiçoado por uma bruxa e desde então não conseguia controlar aquele desejo selvagem de matar e comer as suas vítimas. Mas, diante das perguntas incessantes do promotor, Roma Santa também declarou que aquela maldição durou apenas 13 anos e que na semana anterior havia terminado e estava curado. O julgamento durou cerca de 1 ano, até que, em 6 de abril de 1853, o juiz de Alariz proferiu a sua sentença. Manuel Blanco Roma Santa teria que recompensar a família de cada vítima com uma indenização financeira. E o pior de tudo, Roma Santa foi condenado à pena de morte. Na época, o advogado de defesa de Roma Santa, assessorado por um hipnólogo, alegou que não havia provas suficientes contra o réu, que uma simples confissão não garantia que fosse o verdadeiro autor dos crimes. Inclusive, até pediu misericórdia da própria Rainha Elizabeth II e conseguiu levar o caso ao Supremo Tribunal de Justiça para revisão. E, para a surpresa de todos, a soberana acabou substituindo a sua sentença por outra de menor acusação. A razão? Uma possível doença mental, que o impedia de ser responsável pelos seus atos. Desta forma, graças ao perdão real, o lobisomem de Alariz conseguiu salvar a sua vida. Os mitos foram uma constante ao longo da vida de Roma Santa, não apenas por causa da lenda de sua licantropia, mas também por conta das histórias que surgiram em torno da sua morte. Algumas teorias sugerem que foi morto na prisão de Alariz por seus companheiros de cela. Outras versões dizem que fugiu pelas florestas que tanto conhecia. Há mesmo especialistas que apontam sua morte em 1863, devido a um câncer de estômago em uma prisão de Ceuta. Manuel Blanco Roma Santa é considerado o único caso documentado de licantropia clínica. Além disso, em toda a história da humanidade, foi a primeira e a única vez que uma pessoa foi legalmente processada e condenada como lobisomem. O caso de Roma Santa é tão popular que a sua história chegou aos cinemas em várias ocasiões. Os exemplos disso são El Bosque del Lobo, dirigido por Pedro Lea em 1971, ou Roma Santa Caça-Fera, de 2004, e com direção de Paco Plaza. Ainda hoje, a vida e as obras daquele que é considerado o primeiro serial killer espanhol continuam firme e forte nas terras de Galiza. Segundo os vizinhos, nas montanhas do Ourense, quando chega a lua cheia, ainda se ouve o uivo de Roma Santa, ou pelo menos é o que diz a lenda. Nas terras de Ourense, no início do século XIX, um perverso serial killer se transformava em uma fera sangrenta nas noites de lua cheia. O terror foi semeado em todas as cidades da região. Um lobisomem estava solta. Era Roma Santa, o Sacamantecas, o lobisomem de Alariz.